Olá, vamos voltando por aqui, que a nossa conexão não está ajudando. Agora vai dar certo. Oi, Evelyn. Oi, Mari. Conseguimos. Deu certo. Olha, eu tava comentando que não teve uma live do Empreenda que não, eu ou uma das minhas sócias não tinha um problema com a internet ou convidados. Sempre acontece algum problema. Acho que essas internets aí não estão ajudando muito, viu? Não, é verdade. Também horário, né? A gente tem um fluxo grande de Tem. transmissões e acontece isso. Vida nova é assim, a gente tem que se adaptar. A partir das 19 horas, esquece. É live direto aqui, né, no Instagram. É Mas verdade, é verdade. já vamos avisando aí o pessoal já está retomando. E Uhum, vamos iniciar nosso bate-papo aqui, porque hoje temos bastante assunto, né? com certeza. Queria então só fazer aqui uma breve apresentação, até porque o nosso vídeo fica depois gravado no IGTV e também vai para o YouTube, né? Então, hoje, tudo que a gente explana aqui pode ser acessado pelos empresários, né? Que é o nosso público aqui do Empreenda, futuramente também, né? E nós entendemos que esse tema é de extrema relevância. Antes de até fazer o convite, você estava pesquisando um pouquinho sobre essa situação da diversidade, da falta, né, dessa preocupação da inclusão nas empresas, né, nas organizações. Eu trabalho com advocacia empresarial, então a gente vê bastante problemas que às vezes chegam na justiça, né, por conta não somente do preconceito, mas a falta de espaço do profissional dele se colocar dentro daquela organização, né? E eu encontrei aqui um dado muito relevante aqui, é um dado da revista de Harvard, né? Harvard tem uma revista própria para negócios, né? Business Harvard Review, que ela aponta que 61% dos profissionais LGBT+, depois até você vai me explicar um pouquinho essa sigla, escondem a sua orientação sexual no trabalho, né? Eles não têm um espaço para falar sobre isso, eles escondem. E isso é tão forte que nos Estados Unidos, menos de 0,5% dos CEOs da lista das 500 maiores empresas se declararam, né, como LGBT, e só desses 3 falam abertamente que fazem parte da comunidade, né? Entre eles o Tim Cook, que é da Apple. Então a gente vê assim que com certeza o número é muito superior, né, Evelyn? E não, esse número não reflete a realidade, mas por falta de ter um espaço seguro, é, os profissionais LGBT não têm não se sentem à vontade realmente para colocar, para se declarar o que eles são, qual é a sua orientação real, né? Então, acho que um debate como esse é tão importante e vendo o que você fez, né, que você tem feito dentro da Renault, né, para quem não viu a nossa chamada aqui da live, a Evelyn, ela é coordenadora do grupo Proud da Renault, e a Renault aí marcou, é, fez história por ser uma das primeiras montadoras, né, do Brasil a se pronunciar a favor, né, Evelyn? Isso E mesmo. dessa inclusão e de fazer um trabalho interno sobre isso. Então, ninguém melhor do que você para nos falar um pouquinho sobre como que a gente pode melhorar isso nas organizações, né? Então, por favor, nos conte um pouquinho de você, da sua Maravilha. história. Obrigada de novo, mais uma vez, Mari, pela oportunidade. Você, a Gisele, já agradeci, mas todo o espaço que a gente tem a oportunidade de falar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante hoje. Você pode perceber que muitas empresas hoje estão tocando no assunto diversidade, porque diversidade é uma força. A diversidade é uma força hoje para as empresas, né? É um assunto extremamente estratégico e o profissional se sentir bem hoje dentro de uma empresa faz toda a diferença, né? Porque você poder acordar todos os dias e vestir a roupa de si mesmo, vestir a roupa de quem você realmente é
e poder ir para sua empresa, poder trabalhar sem você ter que se preocupar em ter que ocultar a sua vida pessoal, quem você é, isso não tem preço, tá? E quando a gente fala de diversidade, a gente tem que pensar em diversidade como um todo, né? Hoje as empresas, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre como as empresas têm se organizado, mas é importante a gente entender diversidade e inclusão, ela toca vários grupos hoje, né? Então, por exemplo, você tem a diversidade em termos de grupo LGBT, você tem grupos de afinidade de raça, cor, etnia, você tem diversidade de gênero, homem, mulher, você tem diversidade em eixo PCD. Então, a diversidade, nós somos diversos, né? A gente precisa lembrar disso, que o universo, ele é diverso, né? E essa é a riqueza do Isso é todo, né? bom, né? Exatamente, isso é Isso é bom. excelente, isso é excelente. Então, é isso que as empresas estão encarando e entendendo como a força, né? O porquê que a gente tem falado tanto de diversidade hoje em termos estratégicos, né? E eu estou na Renault já há 10 anos, né? Eu comecei na área de facilities, comecei como estagiária de recursos humanos. Eu sou natural de Santa Catarina, sou do interior de Santa Ah, é? Catarina. Temos É, uma Catarina sou aqui. catarinense. E aí vim para Curitiba para estudar, trabalhar. Minha família, graças a Deus, sempre me apoiou, né? Sempre me deu todo o suporte. Eu sou mulher, sou lésbica. Até vou falar um pouquinho da sigla, até você comentou um pouquinho a respeito da Sim. sigla para explicar um pouco da sopa de letras, né? Estou na Renault há 10 anos, comecei como estagiária de recursos humanos, trabalhei na área de facilities, fazendo a gestão de contratos de grandes contas, de alimentação, transporte, limpeza, enfim. E aí, dentro da minha carreira, procurando mobilidade, eu recebi a oportunidade de trabalhar em relações institucionais e governamentais. Então, hoje trabalho como relações públicas, o que muita gente conhece como lobista. E fui formada nessa função dentro da Renault. Então, hoje, dos meus papéis é articulação com o meio externo, com o governo em seja federal, municipal, estadual, entidades de classe, né, toda essa articulação externa. E recentemente recebi o convite de participar, inicialmente do grupo de afinidades da Renault, é o primeiro grupo de afinidades LGBTQIA+, da Renault do Brasil, né? A Renault já trabalha diversidade já há muito tempo, começou com diversidade de gênero, que é homem e mulher, né? Trabalhar o empoderamento feminino em cargos de gestão dentro da empresa. Então, a Renault já tem um trabalho muito forte já há cerca de 10 anos, vem trabalhando nesse eixo, mas faltava os outros eixos, como eu expliquei há pouco, diversidade. Então, a Renault sempre trabalhou com o eixo de gênero, e aí estava buscando criar um grupo de afinidade LGBT e tem por missão ainda trabalhar agora com raça, cor, etnia e PCDs. Então, isso está em construção. Então, em julho desse ano, veio o convite da direção de recursos humanos, e é bem importante frisar isso, que isso começou no board da hierarquia da empresa. Então, isso também é outro ponto importante, né? Tem muitas empresas hoje que os movimentos começam pelos colaboradores e depois a empresa, vendo a importância disso, vai lá e abraça. Né? A Renault foi o oposto, a Renault começou pela hierarquia, entendendo a necessidade de fazer isso, já trabalhando com diversidade. E em julho, a direção de RH convidou alguns colaboradores que tinham conhecimento de são pessoas LGBT e criou um primeiro bate-papo de uma forma muito à vontade, muito tranquila, convidando as pessoas a integrar o grupo e perguntando se as pessoas tinham interesse em trabalhar, atuar nesse eixo de diversidade. E a gente disse, ficou muito feliz naquele momento, né, com o convite da empresa. E o grupo se estruturou de uma forma muito rápida e foi muito bacana, porque a gente fez a eleição de coordenação, foi aí que eu passei a coordenadora do grupo, então sou coordenadora eleita pelos membros do grupo. O Olha só grupo que legal. foi bem bacana, foi até um reconhecimento, Não, fiquei muito feliz com isso. E dentro da Renault sempre tive apoio em todas as áreas que eu passei, em todos os gestores que eu tive. Então, eu tive essa sorte, esse privilégio, né?
Infelizmente tem muita gente que não tem, né? A gente vai falar um pouquinho disso também. Mas dentro da Renault eu sempre tive essa oportunidade e já por já ter ajudado o RH a construir e a montar esse grupo, é, a gente começou a trabalhar, a se organizar para trabalhar em três pilares, né? Então, a gente tem o grupo de afinidades LGBT, ele é dividido em três pilares, que é políticas e processos, desenvolvimento e ação, né? Políticas e processos é quem vai olhar para tudo aquilo que a empresa tem hoje constituído. Código de ética, política de benefícios, o que, que o colaborador tem de direito dentro da empresa, todo, enfim, tudo aquilo que a gente tem como base, como diz o eixo políticas e Cultura, processos, né? tem a missão cultura, tem a missão de olhar para isso e entender o movimento LGBT, transformar isso num material mais inclusivo, né? O pilar de desenvolvimento, ele vai pegar tudo isso que o pilar de políticas e processos está construindo e revisando e aplicar, né? Então, ele vai aplicar desde pesquisa de clima, vai aplicar censo, vai entender o quão inclusiva a empresa é, vai trazer para dentro da empresa formações de diversidade e inclusão de maneira geral, fazer um mapeamento, fazer a ponte com os stakeholders, fazer toda a governança conversar, né? Isso é a responsabilidade do pilar de desenvolvimento. E a gente tem também o pilar de comunicação, que esse é o pilar qual eu sou responsável, porque a gente faz a revisão dos processos, aplica, garante a aplicabilidade de tudo isso que a gente está fazendo e comunica. Né? A gente tem que fazer com que toda a empresa conheça, tanto internamente quanto externamente, o que a gente está fazendo. Né? Então, formalizando e formalizando em todos os níveis, né? Seja no board da empresa, seja internamente para os colaboradores, gestores e para o meio externo. Então, é um movimento que ele começou na Renault muito recente, né? Ele começou em julho desse ano, Eu ia mas ele perguntar já quando está que bem. foi. Foi em julho, mas ele já está bem Uhum. estruturado. E em julho mesmo, a Renault se tornou signatária do Fórum de Empresas LGBT, LGBTI+, que esse fórum hoje ele tem 94 empresas signatárias hoje em todo o Brasil. Então, é a primeira montadora, como você Eu comentou, vi Mari, que foi a primeira montadora. Bem a fazer interessante. adesão ao fórum e é parte da construção desse movimento da importância da diversidade que a gente vem trabalhando. Então, assim que se desenhou a minha participação e hoje a minha atuação dentro do Proud, a gente nesses primeiros 100 dias de trabalho, né, foi muito bacana porque a gente fez um balanço, um levantamento dos primeiros 100 dias do grupo, né, o quanto conseguiu se estruturar e se organizar. Então foi muito legal porque a gente conseguiu também, dentro da Renault, o apoio de um sponsor. Isso é bem importante. Quando você cria um grupo desse hoje dentro de uma empresa, ele Sem tem que estar de dúvida. alguma forma calçado por um sponsor, um padrinho, né, que dê força para que esse movimento se torne consistente, perene, né? Então a gente Exato. também hoje já tem um sponsor. Então a gente fez esse levantamento dos primeiros 100 dias, a gente já tem até uma logomarca estruturada, isso tudo com Olha que apoio legal. que veio do board, a gente vai fazer agora aplicação de pesquisas e tudo mais. Então a gente tem um trabalho bem estruturado. E o legal e o bacana é que o fórum ele nos permitiu entrar em contato com outras empresas, né? Que hoje a gente sabe que já tem grupos de afinidades estruturados. A ExxonMobil é uma empresa que é super parceira e está Sim. nos ajudando. A Exxon já tem o grupo Pride, já há 12 anos formado, então eles estão hoje participando junto com a gente praticamente como um coach, como um mentoring para a gente. Já tem uma governança estruturada, porque hoje, uma vez que você estruture um grupo desse, é super importante que você tenha uma governança estruturada e objetivos muito Forte, claros é. da onde a empresa quer chegar e que tipo de trabalho a empresa quer fazer com isso. Então, é assim que começou e que se desenhou essa história com a Renault e a É, gente tem muito trabalho ainda pela frente. Evelyn, muito legal. E assim, do que você comentou aí, algumas coisas eu tiro, acho que, e até estão comentando aqui, né? Quem trabalha com compliance sabe que quando começa da alta direção, né? Quando realmente começa de cima,
o projeto tem mais força, ele vai além, tem uma visibilidade maior, né? E quando cultura tinha já lido sobre a questão de valores da Renault, e a diversidade é um deles, né? Então, quando você consegue, né, integrar isso dentro da cultura, dentro dos procedimentos do dia a dia, você realmente está conseguindo daí criar um ambiente que seja seguro para esse profissional, e além disso, né, vocês estão possibilitando o debate do assunto, né, falar sobre isso abertamente, para que as pessoas tirem suas dúvidas, para que caia preconceitos. Então, realmente, vocês estão de parabéns. Eu acho que poucas empresas, e a gente tem que começar das maiores, né, onde tem o maior número de funcionários, que são as empresas que vão dar exemplo para empresas médias e para as pequenas, porque nem se tem essa discussão ainda de diversidade quando você fala num comércio e numa pequena ou média indústria também, né? Você não tem esse discurso, né? Ainda o empresário, ele não pensa muito na cultura, ele pensa na questão financeira, ele pensa na situação jurídica, tributária, mas ele não pensa na cultura. Mas quando você começa a trazer para o empresário a importância, né, de você instituir uma cultura para a sua empresa, a gente tem que falar de diversidade, como você falou no começo, diversidade inclusão de gênero, tanto feminino, masculino, como de raça, mas também de orientação sexual. Eu achei assim muito legal o que vocês estão fazendo, né? E parabéns por ter sido eleita, né, como a coordenadora desse comitê, estar à frente disso, e tenho certeza que vocês vão ter resultados muito melhores. Depois mais para frente, você nos conta, além dos 100 dias, como é que foi, tá? Perfeito, perfeito. E é bem importante também, a tua colocação é bem oportuna, Mari, porque o que acontece? Hoje as grandes empresas estão puxando esse movimento, né? A gente tem ouvido mais recentemente sobre os movimentos de diversidade e inclusão, né? E o impacto que isso causa hoje nas marcas, né? Porque todo movimento que ele é positivo, a gente pode... Pega um exemplo recente, né? A campanha da Natura com o Tammy Gretchen, né? A repercussão que isso deu a nível nacional, bem lembrado. Tanto pessoas se manifestando a favor, quanto pessoas se manifestando contra. Eu já vi movimentos do passado de empresas que fizeram declarações homofóbicas, vamos dizer assim, e até hoje a empresa tem dificuldade em reconstruir a sua imagem de marca, né? Então a diversidade ela impacta não só no bem-estar e no desenvolvimento do colaborador, como imagem de marca para a empresa, né? Mas você colocou assim, as empresas menores, elas ainda não têm ainda um viés de pensar em diversidade e inclusão, mas mesmo nas empresas pequenas, começa com um ambiente de empatia. Começa com um ambiente de você entender se o seu colaborador ele se sente bem dentro do seu ambiente de trabalho. Você não Ou precisa deveria, né, Evelyn? Exatamente. Você não necessariamente precisa de rotular como diversidade e inclusão, mas normalmente quando você começa a trabalhar com um ambiente um pouco mais empático, inclusivo e acolhedor, onde essa pessoa se sinta acolhida dentro do ambiente de trabalho, por ela ser quem ela realmente é, a diversidade já começa por aí, mesmo sem ter o nome claro de diversidade. De diversidade, né? E Evelyn, me conta um pouquinho, você falou no começo, a gente está falando de LGBT, mas hoje a sigla ela é muito mais completa, né? Não quero falar errado, é LGBTIQ+, né? É LGBTQIA+. QIA+, ok. Então, me explica um pouquinho o que uma sopa de isso. letras, é uma sopa de letras, Mari. Pra gente falar, pra gente dessa sigla, a gente tem que voltar um pouquinho para trás, porque eu não sei se você há uns anos atrás a gente usava só a sigla GLS. Lembra disso? Nossa, isso faz tempo já, né? Isso já há muitos anos. Exatamente. Então, quando a gente fala lá atrás do movimento
movimento, o que hoje é conhecido como LGBT no diminutivo, mas tem toda essa extensão, a gente tem que voltar lá atrás e lembrar do GLS, né, que era gays, lésbicas e simpatizantes, né? Então, toda pessoa que é bissexual ou transexual, ela era só simpática ao movimento, né? Ela só simpatizava ao movimento, ela não era representada, né? Então, assim, por isso que com o passar do tempo, né, e o assunto foi ficando mais tranquilo de ser debatido, enfim, até as empresas se tornou um assunto bem importante de ser debatido. Essa sigla mostrou a necessidade de ser mudada. Para quê? Para justamente representar essas pessoas que não estavam dentro dessas 3 letras do GLS, né? E por que é tão complexo? Porque você tem dentro de toda essa sopa de letras, você tem identidade de gênero e sexualidade, né? Que é a tua orientação sexual. Então, juntou tudo isso dentro de uma sigla. Então, quando você fala LGB, né, para as primeiras letras, né, você está falando de lésbicas, gays e bissexuais, que são pessoas que têm atração sexual tanto por homens e por mulheres. Aí você está falando de orientação sexual. Aí quando você passa do T em diante, você começa a falar de identidade de gênero, que é de fato como as pessoas se identificam. Então, quando você fala do T, a gente está falando de transgênero. Quando a gente fala de trans, a gente tem que lembrar que trans é tudo aquilo que é além, né? Por exemplo, transatlântico, além do Atlântico, transpor, né? Transparecer, tudo aquilo que vai além. Então, transgênero é aquilo que vai além do gênero. Uma pessoa se identifica, né? Porque o corpo físico, a gente tem que lembrar que o corpo físico ele não define sexualidade, né? É o gênero, a identidade de gênero que de fato vai dar a identidade para a pessoa. Então, a letra T é de transgênero, transexual, travesti, ou seja, como ela se identifica no gênero. O Q é de queer, que é uma expressão em inglês, que existe um termo chamado não binário, que são as pessoas que não se identificam nem homens nem mulheres, porque com nenhum gênero, por exemplo, quando o médico tirou a criança lá da barriga da mãe, ele olhou, isso aqui é menino, isso aqui é menina. Não, o não binário ele vai dizer assim, segura aí um pouquinho teus rótulos que eu não me identifico com nenhuma dessas partes. Eu ainda vou decidir o que eu mesmo, eu mesma ou eu mesmo sou, entendeu? Então, esse é o queer, né? A letra Q. O I é de intersexual, né? Aquela pessoa que ela nasce com os 2 sexos, biologicamente ela tem os 2 sexos ainda não definido no momento do nascimento, ela pode ter o órgão reprodutor feminino e o sexual masculino, enfim, é uma pessoa que tem a tendência de se desenvolver ao longo da vida, seja por tratamento hormonal ou não, é aquela pessoa que a gente sabe que nasce com os 2 sexos. Uma coisa bacana que é importante comentar justamente na parte da legislação, é que hoje alguns estados já por meio de provimento, se eu não me engano é a palavra, eles já estão conseguindo, as pessoas que nascem nessa condição de intersexo, elas não precisam registrar o seu sexo no momento do nascimento. No momento, é verdade. Exatamente. Ele pode ficar como sexo ignorado. Sexo ignorado. É assim que vai ficar no registro. Durante a vida, né? À medida que ela for se identificando, ela pode registrar. Ela pode. Exatamente. Então, isso é um grande avanço, porque imagina no passado, né? Você já definia o sexo da pessoa e ela tinha que ver. Exatamente. A pessoa tinha que conviver com isso para o resto da vida. E o A é de assexual, que é a pessoa que não tem interesse na relação sexual. E o mais é tudo que vem além, né? Daí é o simpatizante, volta para o simpatizante. Aí volta para os simpatizantes, exatamente. É tudo que vem a mais e tudo aquilo que não está representado dentro dessas primeiras letras, mas o mais ele traz essa condição. Então, por isso que essa sigla ficou tão extensa. Gigante. Assim, mas é um gigante, mais importante, porque representa todo mundo aí que está dentro do movimento né? Finalmente ela é inclusiva.
Exatamente. Não, mas eu realmente não tinha conhecimentos, né? A gente fica. A maior parte dos textos que você lê, notícias, sempre ainda está muito encurtado, né? Falando do LGBT, mas eu sabia realmente que essa sigla já estava, como a gente falou, já incluía outras pessoas, essa questão da identidade de gênero, que eu acho que é extremamente importante, cada vez está sendo mais discutido isso, e as pessoas falando, né? E trazendo isso até para para dentro da família, dentro da situação da criança, de como que ela se sente, né? Nós temos casos aí famosos, como a, a filha do Brad Pitt, menino, né? Que é filho do Brad Pitt da Angelina Jolie, enfim. Isso, Então você vê essas discussões acontecendo, mas de uma forma muito mais natural, né, Evelyn? Isso é bom, exato. a gente está a sociedade está se desenvolvendo para aceitar todos como eles querem ser, né? Porque acho que é a pessoa que ela tem que se identificar, ela tem que se sentir confortável com o seu corpo, com a sua escolha, e a sociedade, sua família tem que aceitá-la da forma que ela se sente bem, né? E Exatamente. Porque a pessoa hoje, ela já, se a gente analisar assim, o porquê que é tão importante hoje aceita dentro do ambiente de trabalho, né? Primeiro que a empresa, ela é um motor, né? A empresa, ela é um grande motor de diversidade hoje, sobretudo grandes empresas. Por quê? Por que que eu falo isso? Porque quando você entra no ambiente de trabalho, você não escolhe com quem vai trabalhar ao teu lado. Então é uma oportunidade de você conhecer melhor quem está do teu lado. Se você tem algum tipo de preconceito, pode ser que nesta condição você venha a trabalhar melhor isso, né? E tudo aquilo que você trabalha dentro do teu ambiente de trabalho, a chance de você levar isso para fora é muito grande. Então, se você analisar hoje uma pessoa que é LGBT, vamos lá, ela já começa com algumas barreiras, né? Eu chamo de barreiras porque, de fato, para muitas pessoas são barreiras. Porque, por exemplo, você tem que vencer primeiro dentro de casa, né? Você tem que colocar essa condição, contar para os seus pais, para a sua família, que você é uma pessoa LGBT, né? E aí você vai passar por um primeiro momento que é a aceitação ou não dessa condição, né? Porque você não escolhe, não é uma escolha, né? Você nasce assim. Depois você vai para a vida acadêmica, para a vida escolar, né? Então você, além da primeira barreira dentro de casa, você vai para a segunda, que é contar na escola. Ou para seja, os se você amigos, tem um para os apoio, os professores, né? amigos, se você tem um apoio de dentro de casa, quando você vai para a escola, isso é um facilitador. Quando você não tem isso dentro de casa, é muito difícil, porque muitas vezes você já aprendeu dentro de casa que isso é errado. Ou Que seja, isso não isso é já aceito, né? não é aceito, isso já está te condicionando. E aí você passou pela escola, você passou por casa, você passou pela escola, e aí você vai para o ambiente de trabalho. E aí é um momento que você já está carregando tudo isso, toda essa luta que você teve antes de chegar no ambiente de trabalho. Por isso que, como você colocou no começo da nossa live, Mari, por que muitas pessoas ainda escondem isso dentro do ambiente de trabalho ou não se sentem à vontade para falar disso? Por quê? Porque você já teve tantas barreiras antes de você chegar num ambiente de trabalho, qual a chance de você ser hostilizado, ou de você ser até mesmo demitido, ou de você não ser promovido pelo fato de você ser uma pessoa LGBT. Será que se eu falar para o meu chefe que eu sou gay, que eu sou uma pessoa LGBT, que impacto isso vai trazer na minha Ele não vai carreira? me olhar Por isso que é diferente, tão né? importante hoje. Exatamente, por isso que é tão importante hoje as empresas criarem esse ambiente inclusivo por meio do diálogo, né? A empresa dizer, olha, eu aceito você como você realmente é, você não precisa se preocupar com isso. Eu quero que você foque no seu trabalho, na tua produtividade, porque a gente tem números hoje que mostram o quanto uma pessoa que não se preocupa com quem ela é, seja LGBT, seja preta, seja PCD, que a empresa dê Eu estava lendo condição, sobre isso. o quanto uma pessoa consegue performar, né, com Como ela produz. criatividade, como ela produz, né, e o quanto por isso que é muito importante a empresa, essa pessoa, olha, eu aceito você, a nossa empresa, ela é diversa, ela é inclusiva, e aqui você pode ser quem você é.
Evelyn, acho que perfeito. Vou até dar um oi aí para nossa colega aí do Lídia, Manu, que chegou agora. Mas eu estava pensando aqui que às vezes uma empresa que trabalha com essa situação da diversidade e traz, né, esse ambiente seguro, é um local que esse profissional ele tem mais segurança de falar, né, a situação que ele está vivendo, como ele se sente confortável do que na própria casa, do que com a própria família. Então, uma empresa que faz isso, ela vai criar uma relação tão importante com esse funcionário, né? Que está ali, está se sentindo acolhido, que com certeza ele vai ter um funcionário que vai abraçar a causa da empresa, vai abraçar a missão da empresa, vai produzir mais porque ele está feliz naquele ambiente, porque ele está satisfeito, né? Ele realmente ele está se sentindo ali parte daquela família. E às vezes ele não tem isso dentro da casa dele, ele não tem isso com os amigos dele, né? Então, Exatamente. E assim, e hoje uma pessoa, por exemplo, uma pessoa LGBT, por exemplo, né, que ela tenha uma vida, por exemplo, ela tenha uma vida conjugal, né, ela tem um parceiro, ela tem um esposo, uma esposa, por exemplo, eu tenho uma esposa ou eu tenho um esposo, ela vive uma relação exatamente como um casal heterossexual, muda, é a mesma coisa. Então você se coloca na condição de uma pessoa que ela tem um relacionamento homossexual e ela não fala no trabalho dela que ela é homossexual ou por medo ou porque a empresa é hostil, enfim, ela tem um ambiente hostil. E ela passa por uma situação onde o cônjuge adoece ou até mesmo falece, ou ela sofre o término de um relacionamento, que hoje muitas vezes o término de um relacionamento às vezes é tão doloroso quanto um falecimento, enfim, e essa pessoa ela não pode falar a respeito dividir, disso. né, com seus Então imagina colegas. exatamente, imagina uma queda de rendimento de um profissional assim, porque ele está triste e a pessoa não pode falar o porquê que ela está passando por isso. Então, e quando você tem isso dentro do teu ambiente de trabalho, eu já passei por isso, os meus colegas são, nossa, só tenho a agradecer a Deus pelas pessoas que eu tenho do meu lado, mas eu já passei por isso, de chegar do meu lado e contar dos meus problemas pessoais e falar abertamente, falar para o meu chefe, falar, chefe, hoje não estou bem por conta disso, aconteceu. Não tem preço, Mari, não tem preço Não, imagina. você, como eu falei inicialmente, você vestir a roupa de quem você realmente é. E isso não é um direito de todos, né, Evelyn? A gente não está falando de nada excepcional. A gente está falando do que a gente falou no começo, de ter empatia, de respeitar o próximo. Isso é um direito de todos, né? De você poder ter amizade no teu ambiente de trabalho, falar da sua vida, né? Não ter que esconder nada. Porque nada aqui que a gente não está falando, não tá acontecendo nada de errado. Isso é natural, é algo que é intrínseco de cada pessoa, é uma escolha específica, não está sujeita a julgamento do outro, né? E eu acho que é Exato. isso que é mais importante as pessoas entenderem. Nós temos aqui até vou ler aqui um comentário que achei interessante, Bepler Doc, não sei o nome da pessoa, mas são iniciativas como essa que permitem que a humanidade evolua para a verdadeira reflexão acerca dos conceitos pré-concebidos. Já não há mais espaço para mera reverberação. Parabéns. Acho que é isso mesmo, É né? isso mesmo. A gente precisa mudar conceitos. Evelyn, mas continuando, queria entender, você falou, né, de como foi criado todo esse projeto da Renault, mas me conte um pouquinho quais são os objetivos, né, do grupo do Proud da Renault, quais são os objetivos que vocês vão estar trabalhando dentro da Renault, né, e qual que é o que a Renault, né, espera como organização, espera alcançar com esse projeto de inclusão. Então, como eu comentei inicialmente, Maria, a Renault já trabalha diversidade já há bastante tempo. A Renault tem um pilar social muito forte. O próprio Instituto Renault hoje é o responsável, né, pelo eixo de diversidade, né? Então, como eu comentei, a diversidade ela é a força da empresa. Hoje, a gente trabalhar a diversidade é estratégico, por quê? Porque a gente tem que trazer e dar oportunidade para os nossos colaboradores e para que eles se sintam cada vez mais à vontade.
no seu ambiente de trabalho, né? E a Renault tem essa missão também de levar para fora, mostrar que é uma empresa inclusiva, né? Uma empresa diversa e uma empresa inclusiva. Então, o grupo, como eu comentei inicialmente, ele foi dividido nos eixos, nos 3 pilares, onde eu sou responsável com mais duas coordenadoras, né? A Carol responsável pelo eixo de desenvolvimento e a Raíssa pelo eixo de políticas. Então, esses 3 eixos a gente está trabalhando hoje com base nos 10 compromissos do Fórum LGBT, que os 10 compromissos eles têm justamente a missão de transformar o nosso ambiente mais inclusivo, né? Onde as pessoas que venham para dentro da Renault já sintam isso a partir do momento que estejam ali, né? Que elas se sintam parte da empresa. Então a gente criou hoje um MTP, um plano de trabalho. O grupo ele está se constituindo hoje numa forma de governança organizada. Os grupos mais maduros hoje trabalham de uma forma mais organizada. Então o nosso grupo está se desenhando para isso. Então, dentro desse pilar de diversidade, a gente tem um grupo de afinidades LGBT, gênero. A Renault vai começar agora com um grupo de PCD, que é pessoas com deficiência, o grupo de afinidades de pessoas com PCD. E ainda a gente precisa formar o grupo de raça, cor e etnia. Tudo isso constitui esse pilar, esse eixo de diversidade. A Renault já é signatária de alguns, além do fórum, do Pacto Reforchi, e mais algumas entidades que fazem com que esse movimento cresça. E como eu falei, é estratégico e, sobretudo, para o desenvolvimento humano. Acima de qualquer coisa, é o desenvolvimento potencial e o capital humano. É a gente olhar para nossas pessoas que estão dentro hoje da nossa fábrica, da nossa empresa, entender quem são essas pessoas crescerem. Trazer essas pessoas para funções de liderança também, né? Porque a gente lidera pelo exemplo, né? A gente sabe que a liderança ela é super, super importante. As empresas hoje elas têm que ter esse papel protagonista, né? Porque muitas, infelizmente, hoje se intitulam empresas que trabalham diversidade, mas infelizmente é só para aparecer no outdoor, na propaganda, né? E infelizmente dentro a empresa não faz. Então a Renault está construindo esses grupos de diversidade para dizer assim, olha, eu falo, eu faço, aqui estão as pessoas que realmente trabalham, que são colaboradores, que estão dispostos a fazer esse movimento crescer. E como eu comentei inicialmente, a importância de começar isso pela liderança e para que a empresa tenha um sponsor, né? Para que a empresa tenha as empresas constituídas, né, que tenham lideranças constituídas, também coloquem um sponsor, uma responsabilidade de puxar isso dentro da empresa para realmente fazer acontecer. Então, esse é o objetivo da Renault, é transformar de fato o ambiente mais diverso e mais inclusivo. Uma das coisas que eu até falei o dia que eu estava na live com a Manu e que eu acho super bacana de falar, que é uma frase que a gente ouve muito, mas ela tem muita verdade, né? Que diversidade é chamar para festa e inclusão é convidar para dançar. E eu ouvi mais uma que pertencimento é dançar como se ninguém estivesse olhando. Então, quando você junta diversidade, inclusão e pertencimento, é um movimento perfeito. É isso que a gente busca não só para a Renault, mas para todas as empresas. Perfeito, Evelyn. Achei muito legal essa, hein? Olha, vou roubar essa frase sua aí, gostei. Mas ele estava aqui lembrando, né? Uma das ODS da ONU é realmente a empresa que quer se ter, né? Realmente a, a chancela da ONU é trabalhar a diversidade. E eu já já li notícias sobre empresas, inclusive empresas americanas, empresas conhecidas, que perderam essa chancela porque publicaram a situação da diversidade, né? Fizeram todo um marketing sobre isso, mas de fato, dentro da empresa, sabia-se que havia preconceitos, né, com os seus líderes e nada era feito, né? A liderança ficava calada. Então, acho que o importante é isso também, né? A gente entender que falar de diversidade não é
para marketing, não é um engajamento publicitário. Isso daí realmente é algo que tem que ser intrínseco à cultura da empresa, né? Isso é o mais importante. E eu vejo que, outro ponto, eu vejo que muitas empresas não entendem o porquê de trabalhar isso, né? Às vezes o empresário ainda tem aquela cabeça, não, eu tenho que trabalhar para faturar, eu não tenho que ficar pensando na sociedade como um todo, isso não é problema meu. Mas a empresa, ela é um pilar da sociedade, ela precisa contribuir, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho o que, assim, na visão do empresário, qual é, né, o benefício de trabalhar essa questão da diversidade e inclusão para as organizações, né? Que benefício que isso traz também. A diversidade, ela promove uma transformação, né, Mari? Quando você começa a trabalhar a diversidade, ela promove uma transformação dentro do ambiente. E o bacana é que a diversidade, por mais complexa que ela seja, ela é mensurável, né? Então, a gente consegue quantificar, né? Então, isso é um indicador super, super positivo, né? Então, assim, a gente costuma falar que a gente tem que fazer pelo exemplo, né? Então, a partir do momento que as empresas começam a olhar para dentro do seu ambiente de trabalho, a entender se ali existe diversidade, a quantificar. Nossa, a minha empresa realmente é diversa? Eu tenho dado oportunidade para pessoas diversas. E por que eu falo isso? Porque às vezes você tem potenciais, você tem verdadeiros potenciais dentro da sua empresa que você, por não conhecer ou por não proporcionar um ambiente mais inclusivo, você perde a oportunidade. E a diversidade, esse ambiente mais inclusivo, ele impacta sobretudo também em questões, por exemplo, de turnover, né? Tem empresas que têm, às vezes, uma rotatividade alta e a pessoa não entende o porquê. Será que a sua empresa realmente promove um ambiente saudável para o teu colaborador? A tua empresa atrai talentos? Porque a empresa tem que ter claro que o que ela tem que buscar da pessoa é de fato a performance, é o resultado do trabalho, né? Quem ela é, como ela deixa de ser, importa para a pessoa, né? Porque muitas vezes, até em entrevistas de emprego, né, já começa aí limitando o Exato. perfil da pessoa. Quando você começa com essa limitação, a chance de você perder um talento ou uma pessoa que pode contribuir muito com a sua empresa é muito grande. É muito grande. Até Então é no importante. momento de divulgar a vaga, né, Evelyn? Não tem, às vezes, esse Exatamente. cuidado, né? Exatamente. E o papel da liderança é muito importante também, né, Maria? A empresa, a partir do momento que você identificou isso, que você quer promover isso dentro da sua empresa, a liderança ela te permite acelerar, né, todo o processo. A partir do momento que você começa a criar esse movimento, quando você acelera, você empodera esse movimento, você tem o poder de empoderar e também de multiplicar essa ação. Como eu comentei, a gente tem que tomar um cuidado de não limitar. A diversidade, ela é a pluralidade de maneira geral, né? A gente tem que olhar para todos os eixos de diversidade, não só LGBT ou aqueles que a gente conhece, mas para tudo, né? A empresa, ela tem que ter o compromisso, na verdade, de apoiar o desenvolvimento da pessoa. É isso que se espera da empresa. Apoio no desenvolvimento pessoal e no desenvolvimento profissional. E acho que igualdade, né, de condições para todos que estão ali, né? Então, nós temos, Exatamente. às vezes, cargos de liderança que o profissional que se declarou LGBT não é cotado, né? Eu já vi processos com essa situação, às vezes, inclusive, de empresas públicas, enfim, que demonstram que realmente ainda há um preconceito dentro das organizações. E nesse ponto, Evelyn, queria que você contasse um pouco, mesmo, né, com todo esse discurso que nós temos falado de diversidade, isso está realmente em alta, está nos jornais, está na televisão, está na internet. Ainda a gente vê muitos profissionais que ficam muito preocupados em revelar, né, a sua escolha de identidade de gênero ou de orientação sexual dentro da empresa, né? Isso, você que viveu essa realidade, isso ainda acontece? Realmente ainda é difícil? E o que a gente pode fazer, né, para mudar e deixar esse pessoal assim, mais tranquilo?
Ainda acontece, Mari, infelizmente ainda acontece. Hoje a gente tem ferramentas, como, por exemplo, canais de ética, códigos de compliance. Muitas empresas hoje mais estruturadas já têm esses canais onde as pessoas podem fazer denúncias, né? A partir do momento que passa por uma situação, pode recorrer a um RH, pode buscar, e é importante que busque. É bem importante que a gente deixe isso claro, que as pessoas que sofrem qualquer tipo de preconceito, seja ele homofóbico, seja, enfim, é super importante que as pessoas entendam que existem mecanismos hoje de recorrer a isso, mas sim, existem pessoas que não falam. E por que não falam, Mari? Por conta do diálogo, né? O diálogo é o começo de tudo, né? O nosso grupo começou com base no diálogo. Foi um café, né? Como eu comentei inicialmente, foi um café da manhã, que a gente chamou de café da manhã da diversidade, onde a direção de RH nos convidou e, de uma forma muito transparente, disse assim: olha, a gente quer criar, até uma forma meio tímida, assim, ó. A gente quer criar um grupo de afinidade LGBT para a empresa, mas a gente não sabe como fazer isso, a gente quer construir isso junto com vocês. E essa transparência foi o que de fato fez a gente abraçar a causa. Tipo, então vamos descobrir juntos como que isso acontece. Então a empresa ter essa transparência com a gente de dizer, olha, eu quero fazer, mas eu não sei bem como é que faz, vocês se sentem à vontade em participar disso. E a gente falou, sim, sim, então vamos descobrir isso juntos. Então o diálogo ele é fundamental para que isso aconteça. E quando a empresa deu essa oportunidade para que a gente começasse a construir, para que a gente abraçasse, a gente fez uma pergunta que foi bem interessante para a empresa. A gente perguntou assim, mas por que só agora? Por que a Renault trabalha diversidade há tanto tempo com um eixo de gênero, empoderamento feminino? Por que o LGBT só agora? E aí foi onde, de uma forma muito transparente, a empresa nos disse assim, porque nós já tentamos antes e não conseguimos, né? Olha só. Então, assim, é muito difícil. É difícil, de fato, você encontrar pessoas para trabalhar em prol da causa, mas e por que também a gente se sentiu à vontade para também começar a abraçar a empresa e começar esse movimento agora? Porque a gente se sentiu acolhido, porque a empresa foi super importante para a gente sentir esse acolhimento do tipo, vocês podem ser quem vocês realmente são e nós vamos dar todo o apoio para que vocês trabalhem com a gente em prol dessa causa, para que mais pessoas como vocês entendam que a gente também é inclusivo, que a gente é diverso e que a gente aceita e que a gente quer fazer com que vocês cresçam. A gente quer levar vocês a funções de liderança. Hoje a gente tem, não aqui no Brasil a gente já tem algumas pessoas LGBT em cargos de gestão, a gente já tem na América e no board, no corporate, já pessoas a nível hierárquico, até de direção, que são pessoas LGBT, e não só LGBT, mas a gente também tem um universo bem importante que é o universo feminino. O empoderamento feminino, a gente tem pouquíssimas mulheres hoje em função de gestão. Então, não é só o movimento LGBT, é diversidade como um todo. E a gente precisa trazer todo mundo que é diverso, mulher, gay, raça, PCD, para cima, né? Então, quando a gente cria essa unidade, a gente ganha força. E é isso que as empresas estão entendendo, o quão forte é o movimento da diversidade. E um ponto que você colocou, eu acho que é importante, às vezes não acontece isso porque o empresário, né, ou o gestor, ele tem medo de colocar de uma forma bem transparente, porque tem medo de abrir esse espaço e até nesse discurso de, olha, eu quero tratar isso, ser entendido como se ele estivesse tratando com alguma forma de preconceito, né? Então a gente tem, acho que, desmistificar isso de que, olha, todo diálogo é válido, se você realmente não sabe como fazer dentro da sua empresa, converse, né, com os seus funcionários e, como você falou, isso é uma coisa que pode ser criado juntos, né? Não precisa ser isolado dos sócios da empresa, dos gestores, né? Isso é algo que pode ser trabalhado com todos, né?
E é bem interessante, Mari, só complementando, foi o dia que a gente ganhou um padrinho, porque é o dia que a gente ganhou o nosso sponsor do grupo, que é um querido, que é o Roberto Romero. Foi bem bacana porque ele confessou pra gente que ele acreditava que a Renault era diversa e era inclusiva, só que ele acreditava que se a gente não falasse, estava tudo bem. E depois que ele começou a conversar com a gente, que ele entendeu que não, Não que tá. a gente precisa falar. E foi bacana porque ele começou a se questionar, porque ele coordena uma das maiores direções da empresa, que é a área de supply chain, que é a logística, que hoje tem 400 pessoas só abaixo dele. E aí ele falou assim, nossa, eu comecei a me perguntar, será que as pessoas do meu time se sentem à vontade? Elas entendem que a gente é diverso e é inclusivo? Então, muitas vezes as pessoas acham assim, ah, não, minha empresa é diversa, mas eu não falo do assunto. Não, ao contrário, você tem que falar para você entender se o seu ambiente é inclusivo, né? E é muito bacana porque ele falou que teve uma troca até com um gerente dele, que é um gerente América, que é gay, e ele conversando nesse primeiro momento, falando assim, olha, você padrinho do grupo LGBT, e ele foi super transparente, falar assim, como é que eu falo? Não, fala gay mesmo, fala gay, fala lésbica, Exatamente. As fala pessoas têm trans, até medo, né? né, de como se Medo de posicionar. falar. Exato. Evelyn, a gente está quase no tempo final aqui e o Instagram às vezes me corta um pouquinho antecipado, mas eu não queria terminar sem responder uma pergunta do Roberto, né? Uma pergunta bem interessante. Ele coloca aqui: como posso quantificar ou identificar pessoas diversas e inclusivas? Fazendo entrevistas, né? Para fazer esse levantamento dentro da empresa dele. O que você Isso. sugere? Hoje, eu não sei o tamanho da sua empresa, Roberto, mas hoje, se você tem, hoje você já tem empresas que já fizeram isso, existe benchmark, a gente está recorrendo hoje a bench com empresas que já fizeram isso, tá? E você sim pode fazer um censo, é só importante lembrar que a gente está no momento de LGPD, né, Mari? Que a gente tem que Exato. ter toda uma sensibilidade em relação às Cuidado com informações, os o que que você dados, pode, é. o cuidado com os dados, o que que você pode, o que que você não E isso pode. é uma informação sensível, né, Exatamente, uma Evelyn? informação sensível, mas é importante deixar claro para a empresa o porquê que você quer esse dado. Né? Então, se você aplicar uma pesquisa interna e você conseguir quantificar de fato, perguntar mesmo, você é homem, branco, cisgênero, gay, como que você se Se identifica? identifica, é. Como que você se identifica? Você entende que é a nossa empresa? Essas são algumas das perguntas chaves que podem ajudar. E existem hoje consultorias que são específicas, são especialistas em diversidade e inclusão, que também podem ajudar. E eu deixo à disposição aqui o meu contato, Mari, se depois quem estiver aqui participando quiser fazer uma troca sobre como a gente está construindo esse trabalho, fica super à vontade, tá? Ah, com certeza. Eu vou deixar daí nos comentários aqui do vídeo que vai ficar no IGTV. Vou deixar o seu Instagram, Evelyn, para que possam te procurar no direct, porque com certeza vai render ainda muito esse assunto, né? E, bom, a gente Perfeito. já tá chegando aqui no nosso tempo final, né? E eu não queria finalizar sem agradecer você por esse diálogo, esse bate-papo que me enriqueceu como pessoa, né? Estou aprendendo também um pouco desse mundo, também sou gestora da minha equipe e quero, né, que o meu ambiente seja um ambiente de diversidade e inclusão, né? Por você ter essa força, essa coragem de estar falando e divulgando esse assunto que eu acho tão importante isso, né? E que o trabalho que você faz na Renault não vai ficar só na Renault, né, Evelyn? Isso com certeza vai ser levado para outras organizações, empresas, né, e pessoas que estão aqui nos assistindo e que realmente isso aconteça, né? E por favor, para você também deixar aqui o teu tempo para você dar suas palavras finais aqui para quem está nos assistindo e ainda vai nos assistir. Obrigada, Maria. Na verdade, eu quero fazer um convite. Convido você, primeiro, te agradecer, Mari, por tudo Imagina. isso. Agradecer pela oportunidade, pelo espaço que é muito rico. Convido você que está nos assistindo a ser um agente de inclusão. E o que você está usando hoje, o que você está fazendo com os teus dons e com os teus talentos, né, em prol do outro. Então, convido você a refletir. Seu ambiente, o ambiente que você vive hoje, não só na sua empresa, mas na sua casa, na sua vida, é um ambiente inclusivo? O que você tem feito hoje para tornar um ambiente melhor para você e para as pessoas que estão ao teu redor?
Então é isso, Mari. Vamos trabalhar em prol da diversidade. Com certeza é um assunto que rende muito, que rende muito, né? Daria para a gente E ficar eu mais gostaria de uma hora aqui falando sobre isso, uma hora Evelyn. conversando, mas assim, eu deixo novamente, eu estou à disposição para todos aqueles que quiserem conversar a respeito disso, né? É o meu trabalho, é o meu papel, é voluntário, né? Eu faço por paixão, né? E eu estou à disposição para tudo, para quem quiser conversar a respeito e agradecer mais uma vez, Mari. Todo espaço realmente é muito importante para a gente provocar e promover esse diálogo em prol desse movimento. Sem dúvida. Não, Evelyn, a gratidão é nossa. E a você que nos assistiu ou vai nos assistir depois o vídeo gravado aqui no IGTV. Continue, né, acompanhando as lives aqui do Empreenda Ló, é toda quinta-feira. De regra é às 19 horas, mas hoje, como eu estava chegando de viagem, foi uma exceção. Mas a gente vai estar sempre trazendo aqui assuntos interessantes e com certeza a Evelyn volta, né, Evelyn, outra oportunidade para a gente saber um pouquinho mais como é que caminhou esse projeto e o que a gente também pode ajudar. E Combinadíssimo. agradecer mesmo, mandar um beijo para todos. Obrigadão, viu, Evelyn? Fica aqui o nosso abraço. Obrigada, gente. Obrigada de coração. Até, tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Tchau.